Então, que nós venhamos trabalhar esse fruto do Espírito Santo em nós, que nós venhamos nos regozijar nele, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar de absolutamente tudo. E Deus quer nos fazer filhos alegres, filhos fiéis. A alegria, ela não é algo momentâneo, ela é algo eterno, é algo onde a sua alegria está firmada na sua esperança, naquilo que você crê que é Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Então Ele é a nossa alegria, graças a Ele nós temos a esperança de um futuro bom, graças a Ele nós sabemos que todas as adversidades, que tudo que acontece na nossa vida, Ele nos dá palavras de poder, onde nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, gente, que nós venhamos nos regozijar nele, renovar essa manhã com alegria, porque Ele é bom em todo tempo, e todo tempo Ele é bom. Apesar, se os nossos olhos não veem, apesar das situações que acontecem na nossa vida, apesar de absolutamente tudo, a palavra de Deus diz que Ele continua sendo fiel. Ele fala que Ele é um Deus imutável, Ele não muda. Se Ele te escolheu, e se você está aqui hoje, saiba que Ele te escolheu apesar de tudo. Ele já sabia o que você faria, Ele já sabia o teu jeito meio chatinho de lidar, Ele já sabia das suas fraquezas, Ele já sabia das suas fortalezas mentais. Então, se Ele te escolheu, Ele tem um propósito. Se você está aqui hoje, você tem um propósito. E Deus tem um propósito nisso. E um dos planos para a sua vida são planos de alegria. E eu queria lembrar vocês nessa manhã sobre a alegria do Espírito Santo. Que ela tem que ser algo que tem que ser cultivado, que ela tem que ser plantado, assim como a fé. Que a fé é comparada a um grão de mostarda, que é uma semente. Se você plantar a semente, você regar essa semente, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore e ela vai produzir mais sementes. Então, o que Deus falava muito comigo tem um tempo a respeito daquilo que a gente coloca no nosso coração como altar. Será que eu estou colocando a tristeza como um altar na minha vida? Será que eu estou colocando as minhas prioridades como um altar na minha vida? E eu estou levando isso como fonte de alegria? Porque a alegria no Senhor, ela é apesar do tempo. Não tem que estar um tempo bom para você se regozijar nele. E Deus falava muito comigo sobre a fidelidade no Senhor. A fidelidade no Senhor nos dá frutos de alegria. Levou naquela passagem de Lamentações 3, versículo 21. Eu vou ler, vocês prestem atenção, pessoal. Mas a esperança volta quando penso o seguinte: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Ele não tem prazer, não é com prazer que ele nos causa dor e sofrimento. Deus sabe quando, nesse país, os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser.
Tanto as coisas boas quanto as coisas más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Tudo que acontece na nossa vida, todas as adversidades e processos que Deus coloca para nós, a gente não pode ficar pensando assim: Deus, por que me ajuda, me salva, me liberta? Mas comecem a pensar assim: Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque se todas as coisas acontecem por ordem dele, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? E Deus nos convida a ser fiéis a Ele, independente de tudo. O Evangelho, muitas pessoas acham que o Evangelho é sobre nós, mas não é sobre nós. A Bíblia, ela fala justamente sobre nós crucificarmos a nossa carne e nos entregarmos como sacrifício vivo e santo a Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o que nós estamos passando, mas é sobre o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, se você está passando algo, Deus tem um propósito nisso. Se Ele colocou um gigante na sua vida, é para que você passe e vença esse gigante, e que esse gigante será um testemunho para que mais e mais pessoas convertam a Deus. Não é sobre nós. Deus disse: aquele que quer vir a mim, pegue a sua cruz e venha. Então, cada um de nós temos uma cruz, temos algo para levar, mas Deus quer nos ensinar com isso, que hoje nós venhamos ser fiel a Ele e trabalhar essa fidelidade nele, sobre o que o Senhor quer me ensinar com isso. Será que eu estou olhando muito só para mim? Ou eu vejo o Evangelho como algo que eu tenho que dar toda a honra e glória a Ele? Então, se eu estou passando por isso, glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus tem um propósito nisso. E Pai, eis-me aqui, ensina-me, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. E é isso que Deus estava ministrando no meu coração. E eu queria deixar para os irmãos algo que Deus tem falado muito comigo sobre fidelidade. Porque muitas vezes a gente quer sair do lugar onde nós estamos e vencer barreiras e já conquistar muitas coisas. Por quê? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa motivação? E é isso, que nós venhamos nos fortalecer, independente das circunstâncias, na alegria do Senhor e no regozijo, e ser fiel, porque Ele é fiel a nós. Mas e nós? Somos fiel a Ele? Será que nós somos fiel só quando tudo vai muito bem? Nossa, glórias a Deus, eu sou fiel quando tudo vai muito bem. Ou nós somos fiéis quando só tudo vai muito mal? Nossa, eu estou muito mal, eu preciso buscar Deus para ficar bem. Aí quando você fica bem, você para de buscar Deus. Então, apesar de tudo, e saber que não é sobre nós, é sobre Ele, e sempre foi sobre Ele.